Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do seu canal Racionaliza e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula da nossa matéria de Geometria Analítica, tá bom? Começamos na aula passada de Geometria Analítica, um assunto bem legal, e dessa vez nós vamos falar sobre o plano cartesiano, que é a base do nosso assunto, tá bom? Então, sem mais delongas, curte e compartilha e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades, para estudar junto com a gente e vamos lá. Para começar, nós vemos a foto desse cara daqui. Você já deve imaginar quem é, mas esse cara nada mais é do que René Descartes, certo? Ele foi o principal idealizador desse sistema. E se vocês perceberem, o plano cartesiano vem do sobrenome dele, ó, Descartes, tá ok? Então, ele foi a peça-chave, ele foi quem botou para frente todo esse sistema para fazer esse plano maravilhoso que nós vamos estudar agora. E como foi que ele fez? Ele queria montar uma localização, porque nós sabemos que na geometria tem os pontos, tem as retas, tem os planos, tem tudo isso. Mas os pontos, como eles são infinitos, nós precisávamos saber onde era que eles estavam para poder calcular, ter uma imagem do que nós estávamos estudando. Mas como é que nós vamos saber onde cada coisa está se nós não temos um referencial? Então foi justamente esse referencial que René Descartes ele pensou ao criar o plano cartesiano. E como foi que ele criou? Ele fez o seguinte, ó, com o auxílio de um sistema de eixos associados a um plano, ele faz corresponder cada ponto a um par ordenado, ou seja, cada ponto agora vai ter a sua localização fixa. É como se fosse um GPS ou uma caça ao tesouro. Eu tenho que seguir aquele caminho para achar tal coisa. Então, cada ponto ele vai ter o seu endereço fixo, tá bom? Assim como cada casa numa rua tem um número diferente para o carteiro achar, para suas encomendas chegarem, cada ponto também vai ser um endereço único, tá bom? Então, ele fez o seguinte, ó, quando esses eixos eles são perpendiculares, aí a gente lembra o que é uma coisa perpendicular. Algo perpendicular quer dizer que ela tem o ângulo, elas formam na verdade o ângulo de 90 graus. Então duas coisas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Mas eles são perpendiculares aonde? Na origem. Então quando esses eixos são perpendiculares na origem, essa correspondência determina o sistema cartesiano ortogonal, ou o que nós chamamos do fundo do nosso coração de plano cartesiano. Tá bom? Então, plano cartesiano é algo que vocês já viram bastante vezes durante a vida escolar de vocês e agora ela está voltando com força total e nós vamos saber que. Então, vamos lá. Esse daqui é o plano cartesiano, tá? Então, eu tenho um eixo daqui, que é o eixo de x, então é o eixo das abscissas. E nós temos o y, o eixo do y, que é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Eu vou repetir, tá? O eixo horizontal, ele é o eixo do x, ele chama eixo das abscissas. O eixo vertical, ele é o eixo do y e ele é chamado o eixo das ordenadas, tá bom? E no cruzamento dos dois, nesse ponto daqui, ó, ele é chamado ponto de origem do plano cartesiano, é onde os dois eixos eles se encontram, tá bom? Então nós temos o seguinte, ó, o que é que nós vamos marcar nesse plano? Nós vamos marcar nesse plano são pontos, certo? E esses pontos, eles vão ter, por exemplo, poderia estar um aqui, poderia ser um aqui, poderia ser outro aqui. Só lembrando, gente, que eu estou fazendo isso com o mouse, aí às vezes sai tudo feinho do jeito que eu não queria que saísse, tá bom? Então, digamos que tudo isso vermelho sejam pontos. Como é que eu sei
que esse ponto realmente está aqui e não está aqui? Como é que eu sei que esse ponto está aqui e não está embaixo? Como é que eu sei que esse ponto daqui, ele está aqui e não está aqui? Então, nós precisamos saber dessa localização ou uma forma de localizar cada ponto para saber exatamente onde eles estão. Mas antes de tudo, a gente precisa relembrar o seguinte: cada ponto, e foi isso que a gente falou anteriormente, cada ponto ele vão ter duas coordenadas, tá? Coordenada x e coordenada y, certo? Por isso que eles são chamados de par ordenado. Deixa eu fechar aqui, ordenado. Por isso que eles são chamados de pares ordenados. Então, cada ponto vai ser um par ordenado. Por que par? Porque sempre vai haver duas coordenadas. Um número vai representar o x, outro número representa o y. Por isso que é um par. E ordenado, ele recebe o nome de ordenado porque a ordem ela é fixa. A ordem ela é fixa. Como assim? Tá, se você tem um ponto com coordenadas 1 e 2, a ordem dele é fixa, ou seja, esse primeiro número, ele sempre vai representar o valor de x. De novo, o primeiro número sempre vai representar o valor de x e o segundo número sempre vai representar o valor do y, certo? Então, gravem isso aí. É um par, porque vai ter duas coordenadas, uma para x, outra para y, e é ordenado porque primeiro número sempre vai ser o x e o segundo número sempre vai ser o y, tá? Caso você troque, por exemplo, aqui ficasse 2, 1, isso já seria um ponto totalmente diferente, porque agora o x estaria na posição 2 e o y é que estaria na posição 1, tá bom? Então, não confundam mais. É um par porque vem duas coordenadas, uma para x, outra para y, e é ordenado porque primeiro vem o x e depois vem o y. Para todo ponto que vocês encontrarem essa regra, ela vai valer, tá certo? Por isso aqui nós temos algo importante também para lembrar, que é a regra dos quadrantes. Por quê? Quando nós fazemos o plano cartesiano, nós dividimos o nosso plano em 4, tá? Deixa eu apagar aqui para mostrar a vocês melhor. Nós dividimos o nosso plano em 4 partes. Por quê? Porque esse plano daqui, ele está limitado, mas essas retas, tanto a reta que contém os valores do x, o eixo de x, ela é infinita, quanto a do y também é infinita. Então, esse plano ele é dividido em 4 partes. A primeira parte vai ser chamado de primeiro quadrante. Então, é esse quadrante daqui, ó. Todos os pontos, tá? Deixa eu fazer aqui. Todos os pontos que tiverem desse lado daqui vão ser chamados pontos de primeiro quadrante, ok? Aí depois nós temos no sentido anti-horário, tá? O sentido anti-horário é daqui para cá, certo? No sentido anti-horário. Então, saindo do primeiro quadrante e vindo no sentido anti-horário, nós temos também o segundo quadrante. E o segundo quadrante vai ter um conjunto infinitos de pontos, só que vão pertencer a eles. Daqui a pouco eu falo as regras de como eu sei que cada ponto pertence ao qual quadrante, tá? Aí, saindo de novo no sentido anti-horário, continuando, nós chegamos no terceiro quadrante, que é esse daqui de baixo, certo? Então, também vão ter os pontos todos que vão fazer parte desse terceiro quadrante. E, por último, nós chegamos no quarto quadrante, também vindo no sentido anti-horário, que vai ter todos os pontos que fazem parte deles, tá bom? Aí agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que eu sei
em qual quadrante está o ponto. Porque se eu pegar um ponto qualquer, por exemplo, esse 1, 2, como é que eu sei o quadrante em que ele está? Aí é o pulo do gato que vocês têm que prestar muita atenção agora. Deixa eu apagar aqui tudo, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como vocês nunca mais erram isso, tá? Como vocês devem saber em qual quadrante cada número, cada ponto vai estar. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Percebam o seguinte. Nós dividimos o plano em 4 partes. Confere? Confere. E é justamente nessa parte daqui, ó, justamente nesse encontro daqui é que ocorre a divisão. Se esse ponto daqui, ó, esse ponto do meio é o 0, e eu estou crescendo para cá, ó, então esse crescimento daqui, ó, todos esses valores vão ser positivos. Então, se eu tenho o 0 aqui começando, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, crescendo positivamente. Consequentemente, antes desse 0, eu vou diminuindo. Então, isso aqui vai ser negativo. Então, para o lado azul, ou seja, indo para a sua direita, o sentido vai ser positivo, os números vão crescendo. No sentido da esquerda, os números vão diminuindo, certo? Então, vai ser, se o 0 é aqui esse encontro, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e por aí vai para o lado negativo. Entenderam? Então, do 0 para a direita, positivo. Do 0 para a esquerda, negativo. Ok? Aí a mesma coisa agora nós vamos fazer com o eixo do y. Por quê? Porque ele também está indo para cima, não é verdade? E se ele está indo para cima, então quer dizer que essa partezinha daqui, ó, do 0 para cima, também vai ser positivo. Percebam o seguinte, para onde a seta aponta é positivo. Então, no 0 para a direita é positivo, do 0 para cima também é positivo. Por quê? Porque a seta está apontando para cima. E, igualmente a anterior, se do 0 para cima é positivo, então do 0 para baixo isso vai ser negativo. Exatamente isso. E aí é que nós criamos a nossa orientação, certo? Deixa eu me concentrar aqui para fazer bem bonitinho. E aí que nós criamos a nossa orientação do plano cartesiano. Deixa eu botar um amarelo bem aqui no meio, tá? Para a gente ver precisamente. E aí que a gente cria a nossa orientação do plano cartesiano. Como é que a gente sabe em cada ponto nós temos? Então percebam o seguinte, ó, no primeiro quadrante, eu tenho que todos os valores de x, que é esse azul aqui, ó, todos os valores de x eles vão ser positivos. Mas o ponto precisa ter outra coordenada, não é? Exatamente. Imagina esse ponto daqui. Ele está no primeiro quadrante, não é? Então ele já tem essa coordenada daqui, ó. O x dele já é mais. Mas quando eu espelho ele aqui, ó, para o y, também bateu na parte positiva do eixo y. Então, no primeiro quadrante vão pertencer todos os pontos em que o x ele for positivo e o y ele também for positivo. Por isso que tem aqui, o primeiro quadrante é mais e mais. Agora imagine agora um ponto, esse ponto aqui do segundo quadrante. Então, quando eu espelho ele em x, ó, ele bateu na parte negativa. Só que quando eu espelho ele em y aqui, ele bateu na parte positiva. E é por isso que aqui no segundo quadrante fala que o primeiro número que equivale ao x, ó, ele vai ser sempre negativo. E o y do segundo quadrante sempre vai ser positivo.
positivo, por isso que tem menos e mais aqui. Então, por exemplo, números assim, ó, menos 2, 3. Isso daqui é um ponto que está no segundo quadrante. Por quê? Porque o primeiro número é negativo e o segundo número é positivo, tá bom? Aí agora vamos para o terceiro quadrante. Imagine um ponto aqui. Quando eu faço o x espelhado, ó, ele bateu na parte negativa. E agora no y, ele também bateu na parte negativa. Então, no terceiro quadrante, ele vai ser totalmente o inverso do primeiro. Ó. Imagine agora na diagonal assim. Ele vai ser totalmente o contrário. O primeiro quadrante era mais, então no terceiro quadrante vai ser menos. Então, os dois números eles vão ser obrigatoriamente negativos. Então, números assim, ó, menos 1, menos 3. Isso é do terceiro quadrante. Por quê? Porque os dois valores são negativos, tá bom? E o quarto quadrante, imagine um ponto aqui, certo? Então, eu vou fazer o espelhamento dele aqui em x, ó, bateu na parte positiva. Agora, quando eu faço o espelhamento dele no y, bateu na parte negativa. Então, por isso que o quarto quadrante está aqui, mais para o x e menos para o y, tá bom? Então, é assim, é pelos sinais dos números é que nós vamos saber em qual quadrante eles vão estar aqui. Então, copiem essa imagem no caderno de vocês, tirem print, copiem no caderno de vocês para vocês nunca mais esquecerem sobre isso. Resumindo aqui a regrinha, nós temos o seguinte, ó. Se você quiser anotar assim, fica até melhor. Primeiro quadrante, o x é positivo, o y também é positivo. Mais e mais. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, os dois são negativos. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Ok? Então, é isso que a gente tem que gravar. Como é que eu vou saber onde está cada qual? Você precisa gravar o sinal dos quadrantes e saber qual eixo positivo, qual eixo é negativo. Então, para a direita do x é positivo, para a esquerda do x, negativo. Para cima no y, positivo, para baixo no y, negativo. Tá certo? E agora vamos para alguns exemplos. Por exemplo, ó, o ponto 2, 4, ele pertence ao primeiro quadrante. Por quê? Porque o 2 é positivo e o 4 também é positivo. Já o ponto B, ele pertence ao terceiro quadrante. Por quê? O 3 é menos e o 5 é menos também. Certo? E quando o ponto está em cima do eixo, ou seja, ele fica bem em cima dessa retinha assim, ó, digamos que o ponto estivesse aqui, ó. Digamos que o ponto estivesse aqui, bem em cima do eixo. O que é que a gente faz? A gente fala que ele não tem nenhum quadrante, ele está em cima do eixo, tá bom? Isso é uma convenção. Agora vamos para um exemplo, um exercício bem simplesinho para a gente aprender como é que vai marcar os pontos no plano cartesiano. Para relembrar que eu estou ligado que vocês sabem disso de cor e salteado. Então vamos lá. Marque no plano cartesiano abaixo os pontos. Aí tem o primeiro ponto, A, 1, 3, B, menos 5, 1, C, 3 e menos 5, D, menos 2, menos 4, E, 0 e 5 e F, menos 3, 0. Para a gente fazer isso aqui, eu vou usar uma ferramenta da malha quadriculada, para a gente se orientar certinho, para vocês verem como é que a gente deve fazer. Mas se você não tem uma malha quadriculada e você vai fazer numa folha Chamex ou no caderno, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer duas retas, tá? Perpendiculares, ou comumente uma em forma de cruz, uma forma de mais, tá? E essa cruz, esse plano cartesiano, ele deve ser dividido de forma igual, tá? De um ponto para outro, ou seja, de 1, 2, 3, 4, 5 para outro, precisa ter sempre o mesmo tamanho, tá? Senão o plano ele fica fora de escala e fica horrível. Então vamos lá. Aqui está um plano
uma malha quadriculada que eu peguei na internet, diminui um pouco a cor dela para não confundir vocês, e aqui está um plano cartesiano, tá? Eu fiz duas retas que se cruzam perpendicularmente, e vamos fazer o seguinte: cada quadradinho desse é uma unidade, tá bom? Então, nesse traço estaria 1, nesse daqui o 2, nesse o 3 e por aí vai, tanto para cima quanto para baixo. Então, aqui ó, seria o menos 1, aqui o menos 2, aqui o menos 3 e por aí vai. Para cima é positivo, então 1, 2, 3 e por aí vai. E para baixo os negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então, isso aqui você vai completar com os números que forem necessários. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos marcar o primeiro número, e o primeiro número vai ser esse mesmo de vermelho. Então, o número A, ele tem coordenada, ó, primeiro é o x, segundo é o y. Então, ele tem coordenada x de 1 positivo. Então, 1 positivo ele está aqui, ó. Ele está aqui, observem isso. Então, primeiro eu faço o seguinte, eu vejo onde está o x para eu poder correr em cima dessa, ó, x, y, só para deixar bem completinho. Então, primeiro eu vejo qual o valor do x para eu andar ou para a esquerda ou para a direita. Depois que eu localizo o x, é que eu vou subir ou descer no y, tá? Então, eu localizei. O 1 está aqui, certo? O 1 do x está aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora, já que eu já localizei o x igual a 1, eu vou subir até o y igual a 3. Ó. O que é que a gente faz? A gente faz essas marcações assim, ó. Aqui até se encontrar com essa outra reta daqui, ó. Certo? Quando essas duas retas se encontrarem, então, ó, eu andei uma casa para a direita, que é um positivo, e subi 3 casas para cima, que é o valor do y, tá certo? Quando eu faço esse encontro aqui, é porque aqui vai ser o meu ponto. Aí eu marco um ponto aqui e boto aqui, ó. Esse é o ponto A, ok? Agora vamos para o ponto B, que eu vou fazer de laranja. O ponto B tem o x agora menos 5 e tem o y igual a 1. Então, quando o x é menos 5, ó, eu já sei que eu vou ter que voltar para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, aqui seria o menos 4 e aqui é o menos 5, certo? Esse carinha daqui é o menos 5. Achei a posição do x, ó, tá aqui, é a posição do x. Agora, eu tenho que saber se eu vou subir ou se eu vou descer. Se o y for positivo, eu vou subir. Se o y for negativo, eu vou descer. Então, como o y foi 1 positivo, eu só subo uma casa aqui, ó. Aqui, pá, pá. Cheguei. Aí eu venho daqui, ó. Eita, como sair troncho. Pronto. Sigo essa linha aqui, pá, pá, pá. Encontrei os dois. Fiz o meu ponto aqui. E esse vai ser o ponto B. Certo? Muito fácil, muito simples. Agora vamos para o ponto C. O ponto C eu vou fazer de verde. Então, o ponto C agora, ó, é 3 positivo para o x e menos 5 negativo para o y. Então, vamos lá. Vamos localizar logo o 3. Então, o 3 ele está aqui, ó. Eu saí do 0, 1, 2, 3, para a direita. Aí, agora eu vou saber se eu vou subir ou se vou descer. Só que dessa vez, ó, o y é negativo, então eu vou descer 5 vezes. Então, desci uma, desci duas, desci 3, desci 4, desci 5. Parei aqui. E agora eu faço a marcação aqui, ó. Pronto, encontrei as duas, ó. Faz uma bolinha. Esse é o ponto C. Tranquilo, gente. É muito fácil, muito simples marcar os pontos no plano cartesiano. Vamos para o D. O D eu vou fazer de azul. O D agora.
o x é menos 2 e o y é menos 4. Então, o que é que eu faço? Vou ter que achar primeiro o x, ó. O x é menos 2, então, menos 1 aqui, menos 2 aqui, ó. Estão vendo aqui? Isso, aí agora eu vou descer 4 vezes. Então, ó, aqui, ó, desci 1, desci 2, desci 3 e desci 4. Aí agora eu fecho aqui, ó, e marco o meu ponto. E esse vai ser o meu ponto D. Agora vamos para o E e o F. Aí o E e o F tem algo interessantíssimo. Por exemplo, o E, ele é 0 em x e 5 no y. Como é que a gente faz isso? Ó, o ponto 0 é esse ponto de encontro aqui, ó. Ele é 0 tanto para o x quanto para o y. Esse 0 daqui é o ponto de origem do plano, então ele é 0 tanto para um quanto para outro. Então, se o x dele é 0, eu não ando nem para a direita nem para a esquerda, eu permaneço aqui. Aí eu vou para o y, saber se eu vou subir ou se eu vou descer. E o y é 5 positivo, então eu vou subir, ó. Subir 1, subir 2, subir 3, subir 4, subir 5. Aí o que é que eu faço aqui? Eu faço o ponto bem em cima da reta. Por quê? Porque ele não andou para canto nenhum em x, ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, ele só subiu. Então, isso aqui vai ser o ponto E. E para a gente finalizar, o mesmo raciocínio vai ser, deixa eu fazer aqui, vai ser para o F. O F também, por quê? Porque o F agora, ó, ele é menos 3, certo? Então, menos 3 ele está aqui. Só que o y dele é 0, ou seja, está nessa altura da reta. Ele nem subiu nem desceu, ele continua aqui. Então, se ele nem subiu nem desceu, eu marco o ponto bem em cima da minha reta, entendeu? E esse daqui vai ser o ponto F. Beleza, galera? Então, é muito fácil aprender a marcar esses pontos no plano cartesiano seguindo essas dicas. Primeiro, você vai ver se vai para a direita ou para a esquerda, que é o valor do x. Se for positivo, o x vai para a direita. Se for negativo, o x vai para a esquerda. Depois, você vai saber se vai para cima ou para baixo. Se o y for mais, vai para cima. Se o y for menos, vai para baixo. Se for 0, não sai do lugar. Certo? Se o x for 0, você não sai do lugar. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Se o y for 0, você não vai nem para cima nem para baixo. Ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Muito tranquila, muito boa, para relembrar mesmo esses conceitos de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.